Olá pessoal, tudo bem? Quero falar aqui com vocês hoje sobre projetos de estruturação de processo, um problema bem específico que eu vejo bastante aí com algumas pessoas que eu convivo, que trabalham com esse tipo de projeto, que é às vezes o analista ali de processo, alguém dentro da empresa responsável por integrar uma equipe que vai melhorar uma sequência de atividades ali que agregam valor, pensar primeiro na modelagem do processo. Então, o que eu quero dizer? A gente sabe que para modelar um processo você precisa escolher primeiro uma notação, né? Então, você vai modelar em BPMN, que são aquele fluxograma tradicional com raias, etc., que muita gente já conhece, ou você pode modelar em CIPOC, você pode modelar um processo 3D, ou você até pode fazer uma modelagem de processo real mesmo, simulando uma situação mais real da ocorrência daquele processo. Enfim, independente da notação ou software ou ferramenta técnica que você use para modelar um processo, você sempre tem que começar pensando no objetivo. Então, qual dor da empresa você quer resolver? Porque eu vejo muita gente falando assim, não, vamos modelar esse processo, a gente faz o fluxograma ou usa qualquer outro tipo de notação, e aí quando a gente apurar o estado atual, aí a gente vai ver o que é melhorar. Isso é um grande problema, por quê? Porque você está, como diz ali, trocando os pés pelas mãos, você está colocando a carroça na frente dos bois. Então vamos primeiro entender qual que é o problema e primeiro, antes de começar a entrar na conclusão de que é necessário uma estruturação de processo, refletir, será que é a mudança de processo mesmo que vai resolver o meu problema, ou às vezes é uma maneira diferente de visualizar os dados, ou às vezes é a estratégia da empresa ou daquela área que precisa ser modificada, entende? Porque às vezes até o processo é bom, mas existem outros fatores ali ao redor, por trás disso que implicam. Então, não façam modelagem de processo, não comecem projetos de estruturação de processo sem entender de fato o problema. Eu sei, que eu vejo, pelo menos a nossa experiência com esse tipo de projeto, que a maioria dos problemas, seja de lucro ou um problema operacional, ocorre por problemas de processo, mas às vezes é simplesmente falta de conhecimento técnico de alguma coisa. Então, apesar das maiorias dos problemas estarem relacionados a isso, nem todos estão. E é importante não pôr a carroça na frente dos bois, não sair modelando o processo, começando um projeto desse tipo, sem ter o problema bem claro. Então, identificando bem os dados, ou apurando um histórico de dados, ou começando a partir de um determinado momento a analisar uns dados que não possuem histórico, para aí sim interpretar que é um problema de sequenciamento, de ferramentas e técnicas que vão exigir um projeto de estruturação de processo. Antes de fazer uma análise bem coerente e precisa dos dados, é complicado você já supor que é uma demanda de estruturação de processo, ok? Acho que eu esgotei bastante o tema, mas fica essa reflexão para que a gente primeiro identifique o problema claramente e, claro, se esse problema ele for qualitativo, você não tiver como apurar dados, eu não sei os dados ali que refletem, eu só vejo mesmo que existe muito retrabalho, as pessoas fazem coisas que poderiam ser substituídas por máquinas, software, etc. Aí, ok, aí você já tem, digamos assim, autorização para começar um projeto de estruturação de processo se você vê que as pessoas fazem coisas muito manuais ou coisas que geram retrabalho ou que aumentam até o risco de gestão da informação. Então a gente vê muito também empresas que trabalham como na década passada, cheio de planilhas, etc., coisas que têm uma excessiva entrada de dados manuais. Eu não sou contra planilhas, não tem como, a gente usa muito isso ainda mesmo, por mais que você tenha vários sistemas dentro de uma empresa, eventualmente você vai precisar modelar dados manualmente. Só que se você tem como fazer com que a máquina faça isso, dependendo de algumas entradas anteriores, se você tiver conseguir estruturar a governança em processos digitalizados, automatizados, evitando a entrada manual de dados, ok. Aí você nem precisa mesmo estruturar dados históricos a partir de tal momento. É a simples percepção ali empírica de uma necessidade de estruturação que vai fazer com que você conclua isso, tá? Mas é basicamente isso, tá? Tenha essa percepção qualitativa que seja, como nesse segundo caso, que a gente vê que existe retrabalho, etc. Mas priorizem, na maioria das vezes, a estruturação de dados mesmo. Verifiquem nos dados se a melhoria de processo vai mudar alguma coisa, porque senão você corre o sério risco de começar um projeto, montar um novo processo ali, mas não saber se de fato teve um resultado, porque não foi feito esse cuidado, essa mensuração de desempenho antes e depois, beleza? Grande abraço aí, até a próxima.